Vamos lá. Lucas capítulo 23, versículos 33 ao 47. E logo depois nós vamos estar lendo Isaías 53, versículo 12. Mas vamos lá. Versículos 33, em Lucas 23, diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia-lhes Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isaías 53, 12 é uma profecia que Isaías estava entregando, e ela dizia assim: Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Isso há 700 anos atrás da crucificação. Mais uma vez, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Mais ou menos 700 anos se passaram e essa profecia se cumpriu. Jesus foi pregado em uma cruz entre dois criminosos. Como dizia a profecia, na cruz Jesus estava levando a culpa dos nossos pecados. E por alguns instantes, então, ele se sentiu abandonado pelo Pai, a ponto de perguntar: Pai, por que me desamparaste? Se sentiu desamparado porque, por um instante, a única coisa que Deus Pai via nele era uma multidão de pecados. E como o pecado é o que separa Deus dos homens, por um momento Deus voltou suas costas para o seu filho. Por um momento Deus não queria nada com aquela situação, porque Deus é puro e santo e não suporta o pecado. Por um momento Deus poderia ter acabado com toda a humanidade, mas por causa do amor de Deus, que é incondicional por nossas vidas, por causa dele nos ter olhado através do sangue de Cristo que foi derramado na cruz, ele preferiu nos salvar. Ali na cruz, cansado e todo ferido, Jesus clamou ao Pai e orou pedindo perdão por aqueles que o matavam. Os dois ladrões que tinham sido crucificados ao lado de Jesus ouviram a oração. Aqueles dois homens ouviram as primeiras palavras pronunciadas por Jesus na cruz, que tinham sido palavras de perdão. Versículo 34, nós lemos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas os dois ladrões não reagiram da mesma maneira ao ouvirem a palavra de Cristo.
Eles inclinaram suas mentes e seus corações em direções completamente diferentes. Um deles tinha somente um interesse em mudar apenas o hoje e o agora, enquanto o outro começou então a pensar na eternidade. Mudar apenas o hoje e o agora. Mas o hoje daqueles homens era muito breve, a vida deles estava terminando ali. Eu creio que todos nós que estamos aqui, nós esperamos viver ainda muitos e muitos anos pela frente, mas não sabemos, talvez o nosso hoje também seja breve. Por melhor que sejam os resultados da nossa saúde, o nosso hoje é uma incógnita. O nosso hoje é um mistério, porque a nossa quantidade de próximas horas ou próximos minutos estão fora do nosso controle. Talvez você esteja cometendo o mesmo erro desse ladrão. O erro em estar se preocupando somente com o aqui e o agora e desconsiderando a eternidade. Talvez você esteja se esquecendo de que a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco tempo e depois vai embora. Tiago 4, por favor, coloca para mim aí, está dizendo: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O problema é que uma grande maioria das pessoas estão tão materialistas e focadas no aqui e no agora, que não conseguem nem imaginar que tem uma eternidade a caminho. Uma grande parte da humanidade está sendo retratada através das atitudes desse ladrão. Elas vivem querendo eliminar a ideia da eternidade em suas vidas. Elas querem viver o céu aqui e agora. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: você precisa cuidar da sua eternidade. Você precisa cuidar bem mais da sua eternidade do que você cuida da sua vida para viver aqui neste mundo. Porque por mais que você cuide da sua vida para viver neste mundo, vai chegar o dia em que as cortinas elas vão descer e as luzes dos nossos palcos de vida irão se apagar. Ninguém vai ficar por aqui. Todos nós temos uma eternidade diante de nossas vidas. E aonde você passará a sua eternidade? No descanso do céu ou no tormento do inferno? Como você lida, com a brevidade da vida? Como você lida com a morte? Quais são as suas esperanças sobre a sua eternidade? Aqueles dois ladrões, eles estavam tendo a oportunidade de escolher. Você também tem ainda a oportunidade de escolher uma eternidade no inferno com o nosso inimigo ou uma eternidade no céu com o nosso Jesus. Igreja, o tempo nosso aqui é muito pequeno e a eternidade nos espera. A curta história desses dois criminosos, ela nos ajuda a descobrir que na cruz de Cristo há poder para mudar o nosso destino eterno. Nenhum daqueles homens eram bons cidadãos. Eles eram criminosos e bandidos, e conforme a lei da época, eles estavam sofrendo a justa punição pelos seus crimes. Não havia essa de ser o mau ladrão e o bom ladrão. Os dois eram ruins.
Todos os dois eram criminosos conhecidos por suas maldades ou até mesmo por seus assassinatos. Eram pessoas que viviam sem esperança e sem Deus. Aqueles dois ladrões representavam o estado em que se encontrava grande parte da humanidade naquela época, a de pecadores destinados para uma eternidade distante de Deus. Mas será que esses dois ladrões representavam somente a humanidade daquela época? Será que esse episódio não tem nada a ver com a vida que vivemos agora? Às vezes nós lemos a Bíblia e chegamos a imaginar pessoas que conhecemos nos personagens bíblicos. Porém, a modelagem literária bíblica, ela foi feita para que nós pudéssemos nos enxergar nela. É uma espécie de espelho para fazermos as nossas próprias avaliações. Quando estamos diante desse espelho, lendo relatos sobre esses dois ladrões, nós sempre temos que nos perguntar: qual desses personagens refletem a minha vida? Qual dos dois ladrões da cruz eu sou? Talvez você esteja assustado com a minha pergunta, mas a grande assustadora verdade é que com certeza nós somos um dos dois. Nós não vivemos em uma época muito diferente daquela. O retrato atual da humanidade de hoje estava ali, naqueles dois ladrões, um que rejeitou a Cristo e o outro que aceitou a Jesus, o sacrifício de Jesus. Em qual lado da cruz que você está? No da esquerda ou no da direita? Ladrão número 1, que é o ladrão mau, vamos chamar de mau ele, sabe? Mas todos dois eram maus, só para a gente poder entrar aí no entendimento aí. Esse ladrão mau, ele não queria mudar de maneira nenhuma a vida dele. O que ele queria era mudar o hoje. Lucas capítulo 23 está dizendo assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Esse ladrão crucificado ao lado de Jesus, o mau ladrão, não era ignorante sobre as profecias. Ele sabia que o seu fim estava próximo, e ele então se dirigiu a Jesus com esta pergunta provocadora: não és tu o Cristo? Ele provocou o Filho de Deus, sabe, colocando em dúvida até mesmo a identidade do Senhor. Não és tu o Cristo? Ele nem esperou a resposta de Jesus, imediatamente ele mostrou o seu principal interesse, que era o de se livrar daquela situação de sofrimento. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Pregado naquela cruz, aquele homem foi capaz de fazer um exame de consciência, incapaz de refletir sobre a vida de crimes que tinha levado. Foi incapaz de reconhecer a maldade que habitava no seu coração. Era preciso humildade para fazer isso, e ele não estava disposto a humilhar-se. Assim agem as pessoas que perderam a esperança da eternidade. Elas nunca se humilham. Aquele ladrão estava interessado em mudar apenas o hoje em sua vida. Deus não nos fez para uma existência breve de um hoje. Deus nos criou para sermos eternos, mas muitos perdem a esperança, sabe, desta eternidade, porque gastam suas energias fazendo somente o que funciona nesta vida. Aquele ladrão, ele estava vivendo como muitos vivem hoje, vivendo sem se preocupar se haveria ou não uma eternidade. Ele não estava nem um pouco interessado sobre o que esperava ele no final daquele dia.
Ele não estava nem um pouco interessado a respeito do que iria acontecer quando ele desse o seu último suspiro na cruz. Ele só queria receber a bênção em descer dali e depois, quem sabe, voltar à sua vida de crimes. Tem muita gente vivendo assim, só precisando que Jesus dê um jeitinho, sabe, depois pronto, vão embora para a velha vida. Infelizmente, muitas pessoas vêm à igreja só para pedir a Deus uma ajudazinha, e assim que recebe a ajuda, assim que recebe a bênção, assim que as coisas melhoram um pouco, assim que a tempestade começa a passar, somem novamente, agem como um mau ladrão, ouvem a palavra de Deus, mas não se convertem. Em qual lado da cruz de Cristo que você está nesta manhã? No da esquerda ou no da direita? Ladrão número 2, que vamos chamar esse ladrão de bom, mas ele era ruim, viu? Mal também. Esse ladrão, ele queria mudar a sua eternidade. Esse outro ladrão também não tinha nada de bom, ele era um malfeitor como seu colega, mas depois de ouvir a palavra de Jesus, depois de ouvir a oração de Jesus pedindo para que o Pai perdoasse aqueles que o estavam maltratando, ele inclinou o seu coração na direção oposta da do seu colega. Ele queria mudar a sua eternidade. E o primeiro gesto dele em mostrar que ele realmente queria mudar era a sua eternidade, foi no sentido de repreender, sabe, o orgulho e a arrogância do colega de crimes. Versículo 40, nós lemos: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nem ao menos temes a Deus? Para haver mudança, é preciso haver temor. Igreja, precisamos temer ao Senhor nosso Deus. E temer não é ter medo, mas é ter respeito, é agir de maneira que tudo que nós fazemos está louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. O segundo gesto daquele ladrão foi para admitir o seu pecado. Ele reconheceu, sabe, que ele era merecedor daquela punição que estava recebendo. Versículo 41, ele disse assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Para haver mudança, é preciso reconhecer o pecado. Porque o perdão alcança apenas aqueles que se declaram culpados. A salvação é apenas para aqueles que se acham perdidos. Terceiro gesto daquele ladrão foi o reconhecimento de que a vida não se resumia somente aos dias em que o coração fica batendo. Há algo muito mais do que isso, maior do que isso. Versículo 42, nós lemos: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor. Aquele ladrão reconheceu que Jesus era Senhor. No teu reino, aquele ladrão reconheceu que Jesus era o Rei. Precisamos reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Aquele ladrão acreditou que tudo, sabe, iria terminar ali. Por isso, à beira da morte, ele pede para ser lembrado no reino futuro de Jesus. Ele confiou na eternidade, sabe, ele confiou na sua eternidade em Cristo Jesus. Aonde está a sua confiança? Aonde está a sua esperança? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, está dizendo:
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Igreja, há um destino eterno para as nossas vidas, e na cruz de Cristo há poder para mudá-lo. Apenas Jesus tem as chaves que abrem as portas da eternidade com Deus. O que aquele ladrão via da cruz? Sabe, ele via um povo sem misericórdia. Ele olhando lá de cima pregado, sabe, ele não encontrava misericórdia nos olhos de ninguém, pois todos desejavam a sua morte. Mas saiba que nessa hora, as misericórdias do Senhor não têm fim. Lamentações capítulo 3 está dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, o quê? Não têm fim. Aquele ladrão não tinha esperança de sair daquela cruz, a sua vida terminaria ali, mas Jesus disse: aquele que crê em mim nunca morrerá. A esperança do crente, sabe, não é a última que morre, ela nunca morre. Jó, ele disse assim: eu ainda vou confiar em Deus, ainda que Deus me mate, nele eu confiarei, por mais difícil que esteja. Nunca perca as esperanças. Ninguém intercedia pela causa dele de estar ali pregado na cruz. Ele estava abandonado, se sentindo ali na cruz. Aquele ladrão estava se sentindo abandonado e sozinho. Mas Deus nunca te abandona. Ele sempre está com você. Ninguém intercedia por aquele criminoso. E talvez você se sinta como ele muitas vezes, achando que ninguém intercede por você. Mas a palavra de Deus diz, 1 João, no capítulo 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é o nosso advogado junto ao Pai, e Ele sempre intercede por nós. Satanás nos acusa, mas Jesus é aquele que advoga a nossa causa. O que o ladrão via da cruz? Ele via a morte se aproximar passo a passo. Pois não imaginava como escapar daquela condenação. Nunca tinha visto alguém escapar antes. Mas creia, por mais difícil que possa parecer, as coisas em Deus estão todas as saídas. Mesmo em seus dias mais difíceis, Deus cuida de você. Mesmo quando parece que a provação não vai passar e não vai ter mais fim, Ele está cuidando de você. Mesmo diante dos ventos fortes e das tempestades na sua vida, Ele te protege e te guarda. Mesmo que ninguém mais sinta a sua dor, mesmo que ninguém saiba das suas lágrimas, das que você derrama no silêncio do seu quarto, Ele cuida de você. Meu amigo e minha amiga, com a nossa visão natural, aquela cruz parecia o fim daquele homem, mas Cristo viu ali uma alma bem mais próxima de receber o milagre, o maior milagre que um ser humano poderia receber, o milagre da vida eterna que há em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Não existe lugar que Deus não possa te ouvir, não existe lugar que Deus não possa te socorrer. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei.
Os nossos problemas, eles existem para nos lembrar que nós nunca devemos viver afastados de Deus. A cruz não foi o fim para aquele ladrão, mas sim o começo de uma vida eterna com Deus. E hoje, essa vida jorra na nossa direção. Basta reconhecer Jesus Cristo como o Filho de Deus e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Foi nos dado, sabe, ali uma palavra de garantia. Jesus deu essa palavra no versículo 43, ele disse, o Filho de Deus disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Como está perto o céu? O céu e o inferno não são tão distantes assim. Acho que a Austrália é o lugar mais distante, sabe, daqui de Toronto. São 15 mil quilômetros, mais ou menos, 24 horas de voo. E a distância de Toronto até o céu? Poderíamos estar no céu no outro tic-tac do relógio. Hoje, se não for no mesmo instante, sabe, no máximo em poucas horas, Jesus estava dizendo para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Igreja, como é perto o céu. E porque muitas vezes estamos vivendo como se ele não existisse, ou como se ele estivesse tão longe. A nossa vida aqui, precisamos nos preparar, porque é lá onde nós vamos viver. Nós não viveremos para sempre aqui, nós somos eternos e vamos viver no céu e reinar com o nosso Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus não precisou pedir autorização para ninguém, sabe, ele não precisou dizer, olha, ladrão, eu preciso examinar melhor o seu caso. Ele não perguntou quais os crimes que ele havia cometido. O destino eterno desse ladrão foi mudado porque ele creu em Jesus Cristo. E a boa notícia é que seu destino eterno também pode ser mudado. Declare a soberania de Deus e reconheça seus pecados. Peça perdão, sabe, e confesse a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Peça a Jesus que mude o destino eterno da sua vida. O ladrão crucificado, ele foi o último companheiro de Jesus na terra. E esse mesmo ladrão que foi crucificado, ele foi o companheiro do Senhor nosso Deus ali no paraíso. Sabe o que está dizendo aqui? Que Deus não faz acepção de pessoas. Hoje mesmo você pode ter um encontro com Cristo. Hoje mesmo você pode sair daqui mais feliz, mais leve, se alegrando no Senhor, sabendo que a sua eternidade não está condenada para poder viver com o opressor e o inimigo das nossas vidas, mas que a sua eternidade está para viver no descanso do céu e viver eternamente com o Senhor nosso Deus. Há uma eternidade diante das nossas vidas. E o que nós estamos fazendo a respeito dela? Tem muita gente querendo abandonar a igreja por ter feito tantas coisas, talvez má no passado. Mas Deus está dizendo, não desanime. Não importa o que você fez no passado, não importa a sua vida velha, o que importa é o que eu vou fazer na sua vida. O que importa é o que eu fiz por você lá no Calvário. Ali naquele Calvário, antes de Jesus chegar nele, ele foi chicoteado. E aquele chicote, ele tinha o nome de azorrague,
E ele tinha 12 pontas, 12 tiras nele, e lá na ponta de cada tira tinha um osso amarrado. E eles então chicotearam as costas de Jesus com aquilo ali, e durante 39 vezes, eles surraram Jesus 39 vezes, e se você multiplicar 39 vezes 12 chicotezinhos que estavam ali, e ossinho nas pontas, você vai ver que vão dar 468 vezes que alguma coisa bateu no corpo de Cristo e arrancou ali um pedaço de carne e fez ali uma cicatriz profunda. O que Jesus fez pela nossa vida, Ele entregou, para que nós vivêssemos a vida, Ele entregou a própria vida dEle. Na sua cabeça foi colocada uma coroa de espinhos, e talvez você pensa numa coroa de espinhos de uma roseira, mas não tem nada a ver com uma roseira, que é um espinho desse tamanho, mas aqueles espinhos eram espinhos africanos, eram espinhos que eram de entre 7 a 10 centímetros de comprimento, e aqueles espinhos, os marceneiros da época, usavam aqueles espinhos até mesmo como prego nas madeiras. E agora aquilo estava sendo cravejado na cabeça do Senhor nosso Deus. Quando ele carregava aquela cruz, ele já não aguentava mais, porque eram tantas as feridas, e ele caiu, e não tinha ninguém para ajudá-lo, mas eles foram e escolheram alguém que estava ali, e era Simão o Cirineu, sabe, que era lá de Cirene, uma cidade na Etiópia. Quando não tiver ninguém para poder te ajudar, quando você estiver passando por um tempo difícil na sua vida, e você olha, não tem ninguém por perto, eu quero dizer que Deus vai mandar um estrangeiro, de onde você menos esperar, vai aparecer alguém para te abençoar e te ajudar na sua vida. Simão, o Cirineu, ele tinha ido ali para umas festas, e quando chegou lá, ele encontrou com Jesus, ele teve um encontro com o Senhor, ele esperava, receber umas gotinhas de sangue, mas ele acabou sendo lavado no sangue do Cordeiro. Você pode ter um encontro com Jesus nesta manhã. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você tem vivido, talvez sem pensar que há uma eternidade, sem saber, deixar de pensar que hoje poderia ser o nosso último dia. A palavra de Deus diz que certo homem, ele estava se preparando, os seus celeiros, preparando tudo que ele precisava, e ele então, depois que ele acumulou aquela riqueza, ele disse para ele assim: alma, agora você descansa, agora você deita, agora você diverte, agora você vai comer, agora você vai ser feliz. Mas a palavra de Deus diz assim, que veio uma voz: louco, nesta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Não há nada de errado de nós, trabalharmos e ajuntarmos as coisas nesta vida, mas nós precisamos estar nos preparando mais, muito mais, para onde nós vamos viver eternamente. O que nós estamos preparando aqui, elas vão ficar para trás. O carro que nós dirigimos vai ficar para trás, a casa que nós tanto gostamos vai ficar para trás, a roupa que nós usamos vai ficar para trás, tudo o que nós temos vai ficar para trás, mas há uma eternidade adiante de nós. E o que você tem feito a respeito dessa eternidade? Essa eternidade, ela pode chegar na sua vida daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas eu quero dizer para você que ela também pode chegar hoje. E o que tens preparado, para quem serás? Senhor, pastor Wagner estava dizendo que quando as mulheres foram para lá no túmulo para poder procurar Jesus, quando chegou lá, um anjo apareceu a elas e disse assim: por que estáis procurando dentre os mortos aquele que ressuscitou? Hoje é domingo de Páscoa, domingo de ressurreição,
é onde nós comemoramos, sabe, a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo nas nossas vidas. É por causa do sangue do Cordeiro de Deus. E Jesus é esse Cordeiro, é por causa do sangue do Cordeiro de Deus que nós somos lavados de todo o nosso pecado. É por causa do sangue derramado na cruz, é que nós não somos consumidos. É por causa do sangue derramado na cruz que eu e você podemos parar de pensar um pouco mais nesta vida e começar a pensar mais numa vida eterna. Apocalipse no capítulo 1, versículos de 13 a 18. João viu o Filho do Homem. Isso foi João na ilha de Patmos, tendo uma visão de Jesus ressuscitado. João viu o Filho do Homem vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, e amém, e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Igreja, Ele está vivo. Igreja, nós entregamos as nossas vidas, não foi para um Cristo morto, mas foi para um Cristo vivo. Então celebre a vida de Cristo, honre o sacrifício de Jesus no Calvário, faça um acerto com Deus nessa manhã. É manhã de Santa Ceia, que nós possamos nos derramar na presença do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Senhor, o Senhor perdoou aquele ladrão, o Senhor deu uma nova eternidade para ele. Senhor, também há solução para mim, há perdão para a minha vida, porque eu ouvi que Deus não faz acepção de pessoas. Então, que nessa manhã, que você possa, sabe, ao olhar para tudo isso que tem acontecido num domingo de Páscoa, que você possa fazer uma reflexão e dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Você pode ir no seu lugar, fechar os seus olhos. Eu vou pedir para você fazer um exame de consciência, sabe? Mas não é para analisar a vida do seu vizinho, ou da vizinha, ou de um filho, mas a sua própria vida. Que você possa fazer essa análise agora e falar: Senhor, que eu venha honrar todo esse sacrifício que foi feito no Calvário. Não interessa o tamanho das suas falhas no passado, não interessa o tamanho do seu erro e do seu pecado. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa purificar. Nessa manhã você pode ter um encontro especial com Deus. Nessa manhã você pode sair daqui com uma alegria diferente no seu coração. Nessa manhã você vai poder sair daqui mais leve, sabendo que todos os nossos pecados Jesus levou ali na cruz do Calvário. Você pode nessa manhã dizer: Senhor, muda minha vida.
Senhor, eu não quero ser mais assim, eu não quero fazer mais isso. Senhor, isso tem tirado a minha alegria. Senhor, o que eu estou fazendo? Você pode dizer, me ajuda, Senhor, me ajuda. Meu Pai, que eu não venha viver loucamente, pensando só nas coisas desta vida. Me ajuda a me preparar para morar contigo no céu. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa manhã por vidas aqui, Senhor, que estão aflitas. Vidas, Senhor, que estão sem saber o que fazer, estão se sentindo assim que ninguém intercede por elas. Mas a tua palavra diz que o Espírito de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor, nosso Deus, Jesus, intercede por você. Ele é o advogado, Ele advoga a sua causa. Pode ser a maior dificuldade que você está passando, talvez seja a maior tempestade que você tem enfrentado, talvez sejam os seus dias mais difíceis, mas eu quero dizer, aquele sacrifício no Calvário foi para que Deus cuidasse de você. Então, mesmo quando a provação parece que não vai acabar, que não vai passar, que não tem fim, Deus está cuidando de você. Talvez você se sinta um pouco abandonado, um pouco deixado de lado. Talvez você se sinta, ninguém sabe da minha dor e nem das minhas lágrimas. Mas eu quero dizer para você, que por causa do sacrifício no Calvário, Deus cuida de você. Deus cuida da sua vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aquietai-vos, aquietai-vos, aleluia, porque as mãos fortes do Senhor têm sido estendidas sobre a sua vida. Aquietai-vos, porque o anjo da morte não vai chegar na sua casa, e nem na sua família, e nem nos seus filhos. Aquietai-vos, porque o sangue está sobre a sua vida. Você é um protegido do Senhor. Você é um protegido do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós podemos começar uma vida nova. Não vai ser fácil, porque o pecado vai voltar, bater na porta. Mas olha, ele vai bater na porta todos os dias, seja quando for. Mas a palavra de Deus, ela diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, resista e se alegre no Senhor. Deus vai lhe dar forças. Resista e se mantenha na presença de Deus. Amém? Glória a Deus.